Que a graça, a maravilhosa graça, o amor do nosso Deus esteja com todos num dia maravilhoso que o Senhor reservou para nós. Amém? Estamos de volta aqui, mais uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas, que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que já é conhecido, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Disse, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ah, meu Deus do céu! Uma palavra maravilhosa, conhecida, né? E o interessante desse texto, que já é conhecido de todos os que leem a palavra do Senhor, que se alguém tiver com muita tarefa, tiver envolvido com muito serviço, não consegui a igreja porque eu estava com excesso de trabalho, não consegui resolver, e aí a gente, usa muito a brincadeira, vai Marta, porque estava muito atarefada e não teve tempo de estar aos pés do Senhor, de estar na casa do Senhor. E aí esse texto nos traz essa reflexão, né? Porque Jesus estava passando na aldeia com os seus discípulos, ele não estava sozinho. Jesus não andava sozinho, ele tinha sempre os seus discípulos e fora a multidão que seguia, né? E naquele momento, passando naquela aldeia, passou próximo à porta de Marta. Marta certamente ouviu um alvoroço na aldeia e viu que era aquela pessoa especial, Jesus. E aí ela o convida para dentro da sua casa e juntamente os seus discípulos também entram. E aí que começa a situação atípica na vida de Marta. Entrou uma comitiva e naquele momento que pode-se dizer que Marta não esperava uma grande comitiva, nem Maria, mas era um momento muito especial. Um dia que foi marcado, que marcou a vida dessas mulheres, em que Jesus entrou em sua casa para fazer o de costume, como ele vinha sempre fazendo, falar do reino de Deus. E aí a palavra de Deus já disse, né, que nós já sabemos que Marta começou a servir os seus convidados, porque os seus discípulos, então, estavam cansados, estavam, pode ser, também por sede, fome, e enquanto isso Jesus não perdeu tempo e já começou a falar aos corações ali. Quem estava ouvindo pela janela, quem estava na porta a ouvir, e pessoas dentro da casa, né? E Maria olhou assim, eu que não vou servir esse povo todo, sabe de uma coisa, a oportunidade é essa, e vou pegar para mim, vou ficar quietinha aqui, a casa espera, os serviços esperam, não vou me distrair com nada. E Marta, ela começou a se distrair, tendo os afazeres, começou a se distrair. E aí eu vou dar um pulo maior, né, nessa questão, eu vou deixar esse texto antigo e trazer para a nossa vida. O que está te distraindo? Essa é a palavra-chave. O que está te distraindo no meio dos seus afazeres em que você não consegue pensar em Jesus? Pensar na palavra de Deus, refletir a palavra de Deus. Porque não tem como a gente fugir dos nossos serviços, meu amado. Não tem como. Dos nossos afazeres, tanto domésticos quanto fora, quanto externo. Né? Pessoa que está trabalhando, precisa trazer o alimento para casa, ela está ali naquele movimento todo. E aí a mente dá uma fugida
né, do que você está fazendo ali. A mente, às vezes, não sei se você já se pegou assim, você está fazendo alguma coisa e de repente vem um pensamento que te traz alguma coisa, é uma música que você ouviu, uma música secular, ou então uma palavra que você ouviu, aquilo te magoou, algo que passou na sua vida e marcou a tua história, e aí você está fazendo os seus afazeres, a tua mente te leva, e muitas vezes você pega assim na tristeza. Aí você fala, poxa, meu dia foi tão ruim. Por quê? Eu estava lá trabalhando, estava fazendo isso e aquilo, de repente veio um pensamento que me fez lembrar de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, fizeram assim comigo, ou então você se aborreceu no trabalho essa semana ou naquela semana, você foi para a igreja, não absorveu a palavra de Deus, porque o teu momento ali com Deus entrou numa distração. E aí que tá. Nós não podemos permitir que a nossa carne venha nos distrair com coisas que não vai edificar a nossa vida, que venha roubar o nosso momento com Deus. Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos essa comunhão, a palavra de Deus diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ou seja, para não deixar a tristeza fluir, o Senhor dizer, mas eu levei tudo sobre mim e você continua nessa tristeza, continua nessa amargura, continua nesse momento de angústia. A palavra de Deus, ela vem nos bloquear contra essas coisas. Nos dá excelente dia. Então, meu amado, minha amada, quando você estiver fazendo seja lá o que for, foca na palavra de Deus. Quando você perceber que a sua mente, a sua carne está te roubando a tua paz, te trazendo pensamentos que não vai edificar nada, que vai deixar seu dia terrivelmente péssimo, o seu dia não vai fluir, foge dele, foge desse pensamento. Faça como Maria fez, Maria correu para os pés do Senhor e se envolveu ali. Ela tinha preocupação com o que estava fazendo? Sim. Ela estava vendo a irmã servir ali, mas ela falou, não, uma coisa, vou focar aqui no que eu preciso focar. Foca no reino de Deus, foca em Jesus, foca na palavra que foi dita na tua igreja, naquele momento de culto, na tua devocional, foca quando você sair para resolver qualquer coisa, para você trabalhar, para que você venha ter um dia excelente, na tua casa você venha ter um dia que venha fluir bênçãos. Foque, não permita que a sua carne, a sua mente venha te distrair com coisas que não venham te edificar, que venham te amarrar, que venham te aprisionar, que venham te colocar um jugo de uma responsabilidade que às vezes nem é sua, com o problema dos outros. Que às vezes você tenta resolver, não tem resposta e aquilo vai te afadigando. Então, quando você ver que está acontecendo, Senhor, dá-me o teu refrigério. E vai fazendo o que você tem para fazer. Seu trabalho extra, seu trabalho secular, seus serviços domésticos, seus trabalhos dentro da igreja, onde você estiver, uma viagem que você tem que fazer. Imagine que você está de viagem, você está viajando. Eu gosto de falar de viagem, né? Eu gosto de viajar, é muito bom, né? Não tenho muita frequência de viagem, mas eu gosto. E é aquele momento que você se distrai por alguma coisa que vai fazer com que a sua semana seja ruim. Foque no reino, foque no céu. Marta estava fazendo o serviço perfeito, mas a distração, a preocupação, aquilo que ela precisava se expressar diante daquelas pessoas que estavam ali, preocupado com o que iam falar dela. Ela estava preocupada. Olha, e Jesus, ninguém está pensando em você, Marta, no que você está deixando de fazer. Ninguém, não deixa a tua mente te passar a perna. Não deixe tua mente te roubar a paz, Marta. Eu estou aqui para te trazer a paz, um sossego, um refrigério na sua alma. Então, meu querido, fica com essa palavra no teu coração. Se está aflito, preocupado, se tem algo que está roubando a tua paz no momento que você está fazendo os afazeres, as coisas que você está tentando fazer com que a tua alma venha ter refrigério, não permita que venha a ser roubado. Eu vou orar por você, para que Deus possa te dar esse refrigério e não permitir que a distração venha roubar a tua paz. Senhor da glória, mais uma vez diante da tua presença com gosto, prazer e alegria, aqui colocamos, Senhor, os nossos corações diante de ti.
Porque muitas vezes estamos, Senhor, sim, a nossa mente vem nos passar a perna, nos trazendo distração. Enquanto nós podemos estar fazendo as coisas, nosso trabalho, seja lá qual for, e focar no que é bom, perfeito e agradável, pois é que é a tua vontade, as coisas do reino, as coisas celestiais, aquilo que vem edificar nossa fé, nossa vida, nossa carne, a nossa casa, muitas vezes nós estamos, Senhor, permitindo que essas distrações venham roubar nossa paz, nos afadigar a carne, colocar, Senhor, peso, nos dar um dia terrível. Então, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, ponha sobre nós o teu óleo, derrama sobre nossa cabeça, quando nossa carne tentar passar a perna na gente. Senhor, haja um refrigério, um bloqueio, nos faz despertar, nos dá sensibilidade com o que nós estamos pensando para que nós possamos ter um dia excelente, não permitir que coisas terríveis, seja lá o que for, algo que a gente não vai conseguir resolver, venha roubar nossa paz, nos distrair, Senhor, com a verdade que nos rodeia, que é Cristo. Senhor, que haja paz em nossos corações e dias excelentes e que possamos colocar isso na nossa vida cotidiana. Não esquecer de Marta e nem Maria. Procurar as coisas que não venham nos distrair, nos roubar a paz, assim como fez Maria. Mas trabalhando, fazendo as coisas porque é necessário trabalhar para sustento e organização do meio ambiente que nós vivemos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus é que eu te peço, agradeço, amém. Amém? Então, mais uma vez, uma palavra no teu coração, que Cristo possa te dar um excelente dia e que Ele possa continuar falando ao teu coração. Então, deixo aqui uma paz no teu coração. Em nome de Jesus, amém.